Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. O tema de hoje é a Semana Santa, considerada a semana maior para a fé católica, em que celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Teve início no Domingo de Ramos, que lembra a entrada de Cristo em Jerusalém, e termina com o Domingo de Páscoa. Mas pelo segundo ano seguido, a pandemia do coronavírus mudou a programação em grande parte dos estados. Com o agravamento da crise sanitária, igrejas precisaram se adaptar, com os fiéis em casa e a transmissão online ou pela TV. Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje a Gorete Dias, psicóloga clínica e escolar, contadora de histórias, catequista e autora da Bíblia para Crianças e da Missa para Crianças pela editora Santuário. Gorete, boa noite para você, seja bem-vinda aqui no Aparecida Debate. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Boa noite, quem agradece sou eu esse convite. Também conosco nessa noite o padre Rodrigo Schiller de Souza, missionário na prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, pelo projeto Igrejas Irmãs da Diocese de Osório. Já trabalhou por 3 anos em Moçambique, tem curso em missiologia em Roma e Buenos Aires. Padre, boa noite para o senhor, seja bem-vindo também aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês. Importante também a gente falar dessa semana, que é uma semana toda especial para todos nós católicos, como eu disse na abertura do programa de hoje, considerada essa semana maior para a fé católica. Eu começo perguntando para vocês sobre o significado. É especial, né, por tudo que representa e principalmente neste tempo de pandemia que é a Semana Santa. Gorete, começo por você. Mais uma vez, boa noite. E assim, eu começo já citando, né, a importância dos meios de comunicação nesse momento, que é muito bom, é muito importante a gente ter uma programação como a da Aparecida, e em especial programas como o seu, como o nosso, porque dá um alento, dá um bem-estar à família. É interessante que quando a minha família senta diante da TV e a programação é Aparecida, eu relaxo. Eu relaxo porque eu sei que, anterior a mim, alguém que também confiável vai enviar mensagens e vai dar ao meu ser e ao ser da minha família maiores propósitos. E é sobre esse propósito. A Semana Santa é uma semana que ela condensa, né, um grande propósito da nossa igreja, que é a configuração da nossa vida na vida de Jesus. E ela faz de uma forma neste período particular, mesmo que todo o sentido, toda a liturgia venha a ser em comum, né, coletiva, é um momento particular, porque a Semana Santa, que na verdade eu não sintetizo Semana Santa, eu coloco Tempo Santo, porque ele vem da Quaresma, e a vida de Jesus não pode ser dividida, né? Ela precisa ser vista como um todo. Então, esse momento santo, que é extremamente introspectivo nessa semana, ela nos convida a fazer 3 perguntas. Como está o seu relacionamento com você mesmo? Como está o seu relacionamento com os outros? Como está o seu relacionamento com Deus? E essa pergunta eu vim reforçar nesse momento, porque o meu caminhar como psicóloga tem mostrado que é fundamental, que são fundamentais essas 3 perguntas, porque didaticamente, vamos dizer, que há uma luta eterna interior do ser humano de saber o que é maior dentro de si. Então, já vem a primeira pergunta e a primeira resposta. Como está o meu relacionamento comigo mesma? A Semana Santa, esse período quaresmal que se estende e vai até o Jesus ressuscitado, nesta primeira pergunta,
ela deseja que você, numa introspecção, venha fazer essa aliança. Nós estamos divididos, sim, entre o que é o maior e o que é menor dentro de nós. Mas, na Semana Santa, essa configuração mostra a referência com a qual devemos responder às vicissitudes da vida. Padre Rodrigo, gostaria também de perguntar ao Padre Rodrigo, já que ele está lá no Amazonas, né? Foi um estado muito castigado pela pandemia, né? Sofreu a primeira, sofreu a segunda onda, infelizmente com muitas vítimas, falta de oxigênio para muitos pacientes, que acabou vitimando fatalmente esses pacientes. É o sofrimento todo que a pandemia impôs para todos nós, aqui do Brasil, como também para todo mundo. Como é que é viver essa Semana Santa nesse cenário todo que a pandemia provocou, de dor, de sofrimento? Até por isso a Semana Santa tem sim, né, padre, um significado especial. Realmente, e a gente se pergunta novamente, porque o ano passado já tivemos essa experiência, que foi um pouco drástica, né, foi bem complicada para a Igreja Católica, de ter que assumir, né, a Semana Santa, ou o Tempo Santo, como disse a nossa amiga Goretti, muito oportuna essa colocação, né? Como nós vivermos esse tempo, que todo ele, né, é muito intenso para os cristãos católicos, dentro desta pandemia, com todas as dificuldades que ela nos trouxe. Então, assim, este ano nós estamos experimentando novamente, né? Então, eu trago aqui presente para vocês, até como um questionamento, assim como a Goretti também trouxe, como que nós nos colocamos? Como que eu me vejo dentro deste momento, dentro desse tempo santo que a Igreja nos coloca para nós experimentarmos? Como é que eu experimento, né, toda essa intensidade do mistério da nossa fé neste tempo quaresmal, com todo o turbilhão de pandemia que veio, com todas as restrições que estão vindo, também nesta Semana Santa, em que nós somos convidados a intensificar os elementos da nossa fé, aquilo que aconteceu com mais intensidade com a pessoa de Jesus, né, sua paixão, morte e ressurreição, como é que nós nos colocamos com toda a nossa vida, com tudo que nós somos, com todo o mundo à nossa volta, com a comunidade que nos cerca, com a família que nós temos, como que nós nos colocamos, né, nesse período que ele é muito... ele é importantíssimo para a nossa fé. E aí, depois, eu acho que ao longo da nossa conversa, assim, eu gostaria de trazer alguns elementos para nos questionar, né, de como é que... e agora, nós estamos na pandemia, nós estamos com todas as restrições, como é que eu me vejo, como é que eu coloco, como é que eu estou me sentindo neste tempo da Igreja, que é tão importante para nós, que é o mistério, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E quais são os elementos que a Igreja nos traz, nos orienta, e como é que nós nos sentimos mais fortalecidos no ambiente em que nós estamos, né? Que no caso agora, com todas as restrições que são nos pedir, que nos pedem, é na nossa casa, é na nossa família, no ambiente familiar, né? Então eu gostaria de trazer essa primeira reflexão, essa primeira provocação, como é que nós estamos nos sentindo, né? E eu trago, assim como o Eduardo trouxe, né, muito bem, que nós aqui no Amazonas vivemos, né, momentos terríveis, né, momentos dolorosos, ainda estamos vivendo, né, o luto que muitas pessoas não conseguiram elaborar, da perda de muitos entes queridos, as famílias aqui, né, elas são numerosas, quase todas perderam entes queridos, e nós ainda estamos sofrendo essa situação, né, e não sabemos se vamos sofrer mais ainda, com mais intensidade. Padre, eu também, a gente compartilha aqui do sofrimento de todos, né? Não só do estado do Amazonas, como de todo o Brasil, que infelizmente está vivendo essa explosão de casos e também de mortes provocadas pelo coronavírus. Então a gente aproveita, faz esse convite para todo mundo que está acompanhando agora o Aparecida Debate, está em oração por essa Semana Santa, faça essa reflexão. A Goretti e o Padre estão convidando você para também refletir, porque a Semana Santa é um importante momento para isso. Bem, grande parte do país adotou novas restrições com essa chamada segunda onda da pandemia.
Lá em março do ano passado, foi o início de tudo e daí a gente viveu a Semana Santa sem a presença de fiéis. Devemos enfrentar essa mesma situação na Semana Santa desse ano. Aí a gente pergunta, né, como é que ficam as celebrações sem a presença de fiéis? Como é que tem sido essa experiência, padre? Então, em primeiro lugar, eu faço assim um elogio, né, à TV Aparecida, que a gente acompanha, inclusive a gente pede para que as pessoas acompanhem, assistam, porque tem uma programação muito rica, assim, de todos esses elementos, principalmente com as missas transmitidas, né, para que as pessoas alimentem a sua fé, não se sintam sozinhas, né? E aqui a gente sabe que no Amazonas, às vezes é difícil a internet, mas a televisão chega mais ao alcance das pessoas. E eu venho sempre orientando, assistam a TV Aparecida, porque tem uma programação enriquecedora, está em sintonia com toda a igreja e nos mantém, né, com a chama acesa. E nesse período, né, assim, eu acho que a gente tem que voltar o nosso pensamento lá para março do ano passado e a gente experimentar aquilo que nós fomos convidados a experimentar a partir daquela oração que o Papa Francisco fez lá na Basílica de São Pedro, fora, não sei se vocês lembram, aquela cena tocante, aquela cena assim, rica de significado, né, com aquela chuvinha ainda do inverno lá de Roma, ele diante do crucifixo, rezando, se colocando em oração, sozinho, sem muitas pessoas, e dizendo para todos, olha, este é um momento difícil, temos que enfrentar juntos, temos que enfrentar com a nossa fé. Os templos estão fechados, mas nós somos templos vivos da presença do Espírito Santo. Então, é o momento de nós fazermos um retiro, de nós aproveitarmos esse tempo quaresmal, esse tempo agora, estamos na Semana Santa, e nós nos colocarmos inteiramente, né, assim como retirantes, aqueles que estão em sintonia com o mais profundo do mistério, que brota de nós mesmos, né, e nós nos sentirmos igreja, nós nos sentimos povo de Deus, com toda a dificuldade, rezando pelos nossos irmãos que mais sofrem, que mais sentem as necessidades diante da pandemia, e nós estarmos inteiramente unidos em oração. E esta força é que mais nos é pedida. E a gente sabe que muitas pessoas estão abaladas, estão desorientadas, né? Cresce o número de depressão, de angústia, um sentimento nesse isolamento que nos é pedido, brotam inúmeras dificuldades, né? Eu acho que nós temos que confiar, né, na oração, assim como o Papa Francisco confiou a sua oração e pediu para que cada um, lá na sua família, na sua casa, neste momento concreto em que nós estamos, nós nos sintamos fortalecidos pela ação do Espírito Santo, que continua a nos iluminar e continua a nos fortalecer nessa caminhada cristã. Gorete, sem dúvida nenhuma, né? Essa imagem que o padre se referiu tem um simbolismo muito grande, né? Foi lá do ano passado, o Papa Francisco, e parecia Jesus dizendo para todos nós, você não está sozinho, né? Embora a gente possa ter sentido essa solidão profunda, tendo que ficar em casa, esse distanciamento social, mas Jesus disse, você não está sozinho, Ele está presente entre todos nós. Celebrações em casa, né? Distante da igreja, perde um pouco o sentido, na sua opinião, Gorete? Ou essa proximidade que a gente tem, né? TV Aparecida, o padre se referiu aí, a gente leva toda a programação, todas as principais celebrações, pela internet, não tira essa proximidade, né? Não, eu acho que nós estamos aprendendo agora com a pandemia a perceber no profundo de nossas almas que nada impede a ação de Deus na nossa vida. E esse elemento, eu e o meu Senhor, ele não tem empecilho. Eu vi que no começo da pandemia, as pessoas colocaram todas as suas forças, até porque achavam que o período ia ser bem menor. Mas isso não aconteceu. Então, o que está acontecendo, que está sendo assim muito fortalecido por esse período santo, é que nesse período que estamos dançando,
estamos agora recebendo da igreja o convite para nos fortalecer na única força que realmente temos, porque a pandemia também nos colocou o quanto somos pequenos. A pandemia balançou com a nossa segurança interior. A pandemia nos fez ver quem é o dono de quem. É interessante, não é? Porque essa imagem do Papa Francisco, aliás, Papa Francisco é um líder espiritual que ele é pura oração, porque ele é oralidade e ele é ação. Como é que as famílias juntas, essa igreja doméstica, podem celebrar essa essência da Semana Santa em casa, Gorete? Eu estava falando sobre a oração, né? Que o Papa Francisco, para mim, é um grande representante, é um modelo vivo de uma oração, porque ele faz a oralidade, não é? A leitura da palavra, o acompanhamento da litúrgica, e ele faz a ação. Então, a modelo dele, eu acho que todas as famílias, nesse momento, podem se reunir, sim, para fazer a verdadeira oração. A oração, a que reza, a que pede, a que implora, a que entende que há algo maior nesse momento. Estamos vivendo um êxodo, né? E que esse êxodo que é intensificado nesse momento, ele vai nos dar lição para uma vida inteira. Mas também eu chamo a atenção para a ação do olhar do outro. Cristo deixou vários ensinamentos, duas marcas que eu sempre acompanho, é a palavra dele e o olhar dele. O olhar é tão forte que é um olhar descrito pelos apóstolos, mas dá para a gente sentir. Então, chama a atenção dessa família para viver a palavra, ser mais branda, ser mais amiga, ser mais unida, ter um olhar mais complacente, ter um olhar mais humano sobre a dor do outro e uma ação sobre a dor do outro. Porque é interessante que quando nós somos vedados a uma ação física, vamos dizer, ir na casa dos meus avós, ir a um hospital, eu preciso encontrar outros elementos para chegar lá. Então, o que eu quero dizer é que, trazendo o modelo, né, que o Padre Rodrigo trouxe, daquele momento, Papa Francisco vai sozinho, mas ele não se detém diante daqueles que não têm sede de alma. Eu acho que essa é a grande mensagem desse momento de pandemia. A pandemia não é uma coisa boa, mas ela também, se usada com sabedoria, ela pode dar um registro positivo e de uma ação muito maior nossa em família. Os nossos valores estão sendo questionados. Tudo isso está sendo colocado em pauta. E é a hora mesmo da família abraçar a si e a família do outro também. Exatamente, Gorete, né, padre? É a oportunidade para a família se fortalecer, mais unida, né? Essa igreja doméstica, essa igreja que reza junta. Então, como é que as famílias podem celebrar em casa, não na igreja, padre, essa Semana Santa? Então, assim, eu quero trazer até um questionamento para o debate, né? Elementos, assim, para que a gente reflita sobre certas questões que são muito importantes. Primeiro, assim, eu trago, nós estamos num momento que é de crise, é pandemia, está abalando as nossas estruturas, e sempre num momento que nós estamos em crise, nós revelamos um pouco mais daquilo que nós somos, e a igreja não está isenta disso. Então, o grande questionamento que eu trago também é esse: a igreja ficou um pouco abalada, né? Nós estamos expondo um pouco a certos esquemas, né, de como nós imaginamos, como nós vemos a nossa igreja, que de repente precisam ser revistos, precisam ser revisitados, conversão pastoral, conversão estrutural, né? Como é que nós estamos nos sentindo igreja? Aí, de uma hora para outra, né, claro que a pandemia ela foi dando sinais, nós fomos convidados agora à igreja doméstica. E isso também é um desafio.
Como é que as nossas famílias, onde o olhar sempre era para uma igreja paroquial, uma igreja templo, agora, nós somos uma igreja familiar, né? E ali nós temos que dar o nosso testemunho, ali nós temos que fortalecer a nossa fé. Temos inúmeras experiências belíssimas, principalmente na Igreja do Brasil, após concílio, né, que nós poderíamos citar inúmeras aqui, só que ainda muito tímidas, né? E nós vivíamos um tempo, que ainda estamos nesse tempo, em que parece que houve um reforço dessa igreja estrutural, dessa igreja paroquial, matriz, né? E nós olharmos para essa estrutura e nos sentirmos igreja nessa estrutura. Veio alguns documentos, né, nos desestabilizar, comunidades de comunidades, documento de Aparecida, que nos desafiaram, mas ainda estão nos desafiando. Será que nós já estamos preparados para reconstruir a nossa imagem de igreja, principalmente agora, nesse período de pandemia, uma igreja doméstica, uma igreja na casa, uma igreja familiar? Eu acho que é um pouco assustador ainda. Não quer, assim, eu sou otimista, assim como a Gorete, mas também a gente tem que ter muito pé no chão. As nossas famílias pode ser que não estejam tão preparadas para essa vivência de uma igreja doméstica. E nós, né, aí eu me culpo também como padre, assim como muitos padres, ao levarmos muito essa igreja muito para a estrutura, para o centralismo, igreja matriz, né, grandes eventos, igreja cheia, pode ser que a gente tenha perdido um pouco esses desafios enriquecedores que a igreja nos colocou para pensarmos uma igreja, comunidades de comunidades, pequenas comunidades, grupos pequenos lá nos nossos bairros. Eu venho de uma experiência muito bonita na Diocese de Osório de grupos de família, e sempre é um desafio, porque há uma tendência a nós imaginarmos, assim pelo nosso histórico também, de que igreja é nós irmos caminhando até chegar, né, ao grande templo. E, na verdade, ele é um elemento que nos congrega, mas também nós somos templos vivos, nós somos igreja, né? E hoje eu acho que isso está ficando mais evidente. Nós seremos uma outra igreja pós-pandemia. Muitos estão dizendo isso, inclusive muitos teólogos, muitos né, pastoralistas estão dizendo: a gente vai ter que se ressignificar. Nós temos que nos sentir uma igreja mais desafiada, mais provocada a pensarmos que igreja nós somos. Né, que não é só a igreja templo, não é só a igreja multidão, mas é a igreja da vivência do evangelho. A igreja onde pessoas, 2 ou mais, né, se reúnem em nome de Jesus Cristo e se sentem iluminados pela palavra de Deus, iluminados pelo valor da Eucaristia, o pão que se reparte numa mesa, e nós temos... não quero me delongar muito, mas trazer essa experiência como um questionamento também, né, só como provocação, de que a experiência cristã lá dos primeiros cristãos, ela foi uma experiência de igreja nas casas, né? E a experiência de Jesus se deu muito nas casas, reunindo as famílias, muito mais do que famílias de sangue, mas as famílias que se reúnem pela fé. Achei muito interessante essa colocação que o senhor trouxe para o Aparecida Debate, e porque a gente está levando as pessoas a refletirem também, né? Até que ponto que eu sou igreja? E como na prática ser igreja, Gorete? Eu acho que a prática é a vivência. Parece redundante, mas não é. É que nós somos convidados a viver o Cristo. Se ele não for vivido, se ele só for falado, se eu não for esmola para o outro, se eu não for dedicação ao outro, porque nós podemos também ser chamados para nos aproximar de Cristo como Cirineu, né? O Cirineu da pandemia é aquele que foi levado por uma circunstância, né? Cirineu não foi espontaneamente ajudar a carregar, né? Então, muita gente está buscando pelas condições, está indo ajudar porque não tem jeito, né? Precisa de ir.
mas tem aquele que aflorou, é o Zaqueu, né? Aquele que entendeu sua pequenez, é aquele que entendeu a sua necessidade, percebeu que estamos em comum com o outro, e não podemos viver só, que a ação do outro é um colocar a máscara, essa generosidade chamada máscara, que muitos não querem colocar. Né? Então, assim, não é um Jesus, vamos dizer, não é viver um Jesus interior, só não, é grandioso a adoração, mas é mais que adorar, é viver, é se configurar, ter a prática. E aproveitando o que o padre colocou, realmente nós estamos tateando, realmente precisamos de fé, precisamos de otimismo, mas nós estamos tateando, não sabemos ainda o que fazer. É um ano sem solo, onde a gente, por estar sem solo, só temos uma opção: voar. Né? Então, esse voar é buscar meios, e os meios de comunicação têm sido fundamentais. Eu tenho visto quantas críticas haviam anterior à pandemia com relação ao uso das redes sociais, né, para a questão de evangelização, nem sabiam, enfim. E hoje, as redes sociais estão sendo o nosso suporte, a nossa voz. Eu acho, assim, maravilhoso. E é uma luta. Todo dia nós acordamos, todo dia nós perguntamos o que vai ser desse dia, não é? E saímos de uma escravidão para uma libertação. A Semana Santa, ela não nos propõe uma semana, ela nos propõe uma vida. E essa consciência nos leva a dois caminhos, sempre. Ao caminho da sabedoria ou o caminho da lamentação. Quero aproveitar o que a Gorete está dizendo, padre, e ela citou ali um gesto simples, né? Que daí a gente demonstra também ser igreja, principalmente nesse período de pandemia, que é se compadecer com a dor do outro e se preocupar com o outro, principalmente, né? O uso de máscara é impressionante. Muitas pessoas saíram de casa sabendo do risco de contrair essa doença e trazer o vírus para dentro de casa, contaminando aquelas pessoas que mais ama, e ainda não usavam a máscara. Isso também é um demonstrar de ser igreja. O senhor, como missionário, também a gente pode falar, né? Ser igreja também é ser um pouco missionário. Missionário de Jesus Cristo da nossa Igreja Católica aqui no Brasil. Agora, só aproveitando para a gente voltar e falando também, porque a gente está falando desde o início sobre essa Semana Santa, como é que a espiritualidade vivida neste período pode nos ajudar também a aliviar um pouco toda essa dor que foi provocada pela pandemia? Há um ano que a gente está vivendo essa questão de distanciamento social, das restrições que são, sim, necessárias, mas que também comprometeram muito a nossa saúde física e mental. Como é que essa espiritualidade da Semana Santa pode ajudar todo mundo, padre? Então, eu acho assim, que num primeiro momento, acho que nós como igreja, como pessoas, como famílias, não negar a situação que nós estamos vivendo. Assim como você falou, uso de máscara, defender a vacina, nós sermos bem realistas, nós cultivarmos isso, nós cuidarmos, né, os meios de comunicação pela internet, é um campo minado também para desinformação. Então, nós sermos como cristãos muito realistas, muito fortalecidos pela verdade de Jesus Cristo, uma verdade que liberta, uma verdade que protege, uma verdade que cuida, né, que defende a vida em todas as instâncias. Então, nós somos defensores da vida neste período em que nós estamos em crise. Eu vivo numa realidade aqui no Amazonas que passou por momentos terríveis. A nossa prelazia aqui de Itacoatiara, o bispo deixou bem claro, nosso principal testemunho como cristão agora é defender a vida e olhar para quem está à nossa volta e não deixar com que essa vida se esmoreça, seja por necessidades básicas na questão de alimentação, de acesso à saúde, de acesso à informação, né, de consolo, porque perderam seus entes queridos. E esse é o nosso papel como cristão e esse é o nosso maior testemunho. Então, nós estamos agora vivendo a Semana Santa.
Nós éramos acostumados, né, a preparar o nosso ambiente litúrgico, o nosso ambiente de celebração, né, a nossa igreja nos ajudava a isso, a igreja que eu digo também, a igreja templo, a igreja, né, o padre com as equipes de liturgia, e agora nós somos convidados a preparar esse ambiente, esse pequeno santuário que é a nossa casa. Como é que nós estamos preparando ele? Mas preparando ele com todo o realismo possível, um realismo que brota da experiência cristã. Né? Como é que eu estou na minha família? Como é que eu me sinto na minha casa? Como é que eu preparo a minha casa para esse tempo, né, de exercitar com muita intensidade a minha fé a partir do que veio com a nossa maior experiência, que é a pessoa de Jesus. O que ele experimentou, a dor que ele sentiu, né, a realidade que brota da cruz, a ressurreição, né, que nos dá a esperança de uma vida nova. Como é que eu preparo esse pequeno espaço, esse pequeno santuário que é a minha casa? E como é que eu lido com as pessoas que estão na minha casa? Que é um ambiente hoje de muito diálogo, que requer muito diálogo. Não é nós idealizamos também muito a nossa família, o espaço de nossa casa, mas nós temos uma experiência hoje que é muito desafiadora dentro da nossa casa. Vocês hão de convir que dentro da nossa família existem pessoas que não são católicas, de repente seguem outra crença, outra denominação religiosa, outra corrente de espiritualidade, ou às vezes nem concorda conosco. Às vezes é só a mãe em casa que preserva o catolicismo e os filhos não. Como é que eu dialogo com essa realidade? Como é que eu encaro, né, essa minha experiência cristã como testemunho de vida cristã? Como é que eu vivo dentro dessa diversidade que também está dentro da minha casa? Então eu trago essas provocações como uma esperança também da gente, de novo eu repito, nós sermos muito realistas, muito sinceros com esse ambiente, né, que nós estamos agora, que a pandemia está nos colocando e está revelando muito de quem nós somos, como pessoas e como igreja. Muito interessante, eu acho que hoje o Aparecida Debate está oferecendo para quem está assistindo vários elementos para a gente poder fazer essa reflexão que é tão importante durante essa Semana Santa. A gente está indo para o último bloco, daria para a gente ficar conversando bastante ainda sobre essa Semana Santa e a gente ajuda também a catequizar o nosso povo que está assistindo aqui a TV Aparecida sobre essa semana tão importante para todos nós e o que alimenta principalmente a nossa fé católica. Eu deixei a pergunta no último bloco porque a gente precisa falar desse assunto sim, que é o luto que milhares de pessoas estão enfrentando aqui no nosso país, milhares de famílias, milhões em todo o mundo. Como é que a Semana Santa, Gorete, pode ajudar também nessa reflexão sobre o luto nesse tempo de pandemia? Eu posso dizer que o planeta está em luto, não é? Porque como um bom cristão, a dor do outro é a minha dor também. A morte, ela está batendo à porta de todos nós, porque aqueles que não estão morrendo fisicamente também estão morrendo em seus sonhos, estão morrendo nas suas forças. É real esse sofrimento. Os nossos médicos, os nossos enfermeiros, as pessoas que estão na frente dessa pandemia estão colocando sua vida de lado para dar mais vida à sua própria vida através da dedicação ao outro. Então, esse momento santo, quando a gente fala em paixão, a gente vê o quê? O suporte. O que o Cristo suportou por nós. E nós estamos vivendo esse suporte interior, estamos sendo convidados a ter suporte para dar ao outro. E a ressurreição de Cristo, ele vem exatamente para nos fortalecer e perceber que há algo mais além da vida física. Mas isso não tira a dor, isso não tira o sofrimento dos que estão aqui. E assim, eu me chamo a atenção nesse momento, não com relação à morte, mas com relação aos que estão vivos, que às vezes a gente espera algo mirabolante para se sentir a serviço ou se sentir um verdadeiro cristão. Pequenos atos, pequenas palavras,
pequeno olhar, pequeno abraço, que já não podemos dar físico, mas eu estou aqui, meu irmão, eu estou contigo nessa dor, estou contigo nesse sofrimento. As pessoas não estão podendo enterrar os seus entes amados, e com eles até, porque isso é importante, não é? Esse sentimento de que foi com o outro até o último suspiro dele. Isso não está sendo possível agora. Então, a gente está precisando de tirar essa ideia de que para ser cristão ou para se sentir a serviço, precisamos de coisas mirabolantes para ser feito. Abrir o coração e chegar a esse irmão. Não deixar o falecimento daquele ente, daquele amigo, passar despercebido no teu coração. Ir lá, dar apoio. Esse é que é o irmão. E completar com a fé. Não é? É muito propício esse momento santo, esse Jesus ressuscitado, que vem nos garantir uma vida que vai além dessa vida física. Se a gente não acreditar nisso, se não houver esse propósito dentro de si, de chegar a esse além da vida física, não haveria sentido estarmos aqui. Interessantíssimo, viu, Gorete? Eu quero passar para o padre agora, né? Porque a gente tem várias maneiras de atravessar um luto, né? Eu acho que essa é a mais aproximada para todos nós que somos cristãos, que acreditamos no amor de Deus para todos nós. Esse momento a gente tem que viver de qualquer forma, que é o luto. Mas existem essas outras maneiras, né? Principalmente durante essa Semana Santa, padre, de enxergar na cruz a ressurreição de Cristo, essa vida nova que Ele nos oferece, né? Quero falar justamente isso, que você tocou no poder, né, no valor da cruz para nós cristãos. E eu acho que nós estamos aqui na Semana Santa, então assim que nós dediquemos esse tempo, né, durante a Quinta-feira Santa, prepararmos, né, a celebração em casa, acompanharmos pela televisão, mas muito mais, assim, eu repito de novo, assim, a gente preparar a nossa casa para esse retiro espiritual. Quando nós chegarmos na Sexta-feira Santa e que nós fizermos as nossas orações, que nós sejamos muito sinceros, que nesta oração a gente traga, né, a vida de inúmeras, milhares de pessoas que perderam seus entes queridos. De repente nós perdemos alguém que nós amávamos. Então nós trazermos ali na Sexta-feira Santa até o sábado de Aleluia, ali a tardinha do sábado, a gente fazer essa experiência de retiro, de rezar, né, intensamente pelos inúmeros profissionais da saúde que estão ali dedicando suas vidas para salvar vidas, por todas as famílias que perderam, né, seus familiares, e nós rezarmos muito em sintonia com a morte de Jesus, com o acontecimento da cruz, né, que a gente viva isso intensamente lá na nossa casa, na nossa família, né, com muita sinceridade, com muita verdade de coração. Isso que é o meu conselho, né, a todos, para que a gente faça com muita fé. Muita fé é necessário, principalmente nesse momento e nessa semana especial que é a Semana Santa. A gente falou muito do comportamento de nós todos católicos, né? De vivenciar esse momento obrigatoriamente neste ano novamente em casa, devido às restrições, o distanciamento que são impostos pela pandemia do coronavírus. Agora, para a igreja, padre, como é que foi lidar com esse novo jeito de evangelizar? À distância, usando a TV, no caso aqui o canal de Nossa Senhora Aparecida, que o senhor mesmo já citou, e também pela internet, as redes sociais, enfim. Como é que foi para a igreja essa novidade toda? Eu acho que é um desafio, né? É um desafio enorme para muitos padres, para muitos bispos, para muitas dioceses é um desafio, mas também pode ser um limite e um cuidado que a gente tenha que tomar. Porque nós temos à nossa disposição, né, os meios, né, transmitir as missas, realizar todas essas transmissões que a gente vem acompanhando, mas nós não podemos esquecer que isso é um elemento, né, que ajuda as nossas famílias, ajuda as nossas lideranças, e se faz muito bem feito pelos canais, né, inclusive aqui a TV Aparecida faz muito bem, né, todo esse serviço de evangelização pela mídia, por todos os canais.
Nós, como igreja, a gente tem que tomar também muito cuidado, porque nós temos, se a gente for olhar assim, nas paróquias que eu passei, inúmeras lideranças, né, que foram formadas, estão sendo formadas, né, acompanhadas, né, para a sua pastoral, para o seu serviço, e que como é que está essa relação com todas essas pessoas, com todos esses movimentos de casais, com todos os movimentos de juventude. Como é que está a nossa relação com essas lideranças para serem sinal, para serem elas mesmas protagonistas da ação evangelizadora nesse período de pandemia? E a gente não centralizar uma igreja no padre e na igreja matriz, né? Eu estou usando o exemplo da igreja matriz como meio figurado, para a gente perceber que a gente não pode centralizar as coisas, né, numa única, assim, tentando preservar a igreja com medo de perder os fiéis, com medo de... Esse medo é uma não confiança na ação do Espírito Santo, né, que é muito mais do que em todas as nossas ações que possamos fazer. Então, eu acho que é um momento muito sério de nós confiarmos na ação do Espírito Santo para que potencialize inúmeras lideranças leigas que estão aí, né, sendo presença, sendo protagonistas da evangelização. E confiar que a igreja pode dar sinais concretos lá no ambiente em que essas pessoas estão. E nós potencializarmos a nossa igreja para isso. Eu trago presente aqui o grande esforço que a CNBB, em nível nacional, está fazendo com materiais de vivência de oração em família, para que as famílias mesmos rezem em suas casas, né, e que exerçam esse protagonismo, e que não fiquem só passivas assistindo algo na televisão, que elas mesmas consigam, e a gente vê isso concretamente pela devoção popular. Nós temos uma história riquíssima no Brasil, né, de como as pessoas sobreviveram, né, na sua fé, na intensidade da sua fé, nas suas orações devocionais, e agora é o momento de nós nos questionarmos também, de nós unirmos essas duas coisas, né, e a gente fazer com que essa igreja seja muito intensa lá, né, na particularidade da nossa casa, da nossa família. E aí eu trago também para nós padres, para que a gente não centralize muito essa questão, para que a gente não se desespere demais, que a gente confie e que a gente potencialize as nossas lideranças, que nós sejamos instrumentos para trabalhar com as nossas lideranças nas nossas paróquias e comunidades, né, e não transforme como único elemento a missa transmitida na paróquia, muito válida, mas que ela não se torne o único elemento de evangelização. Porque o maior pedido hoje é que nós sejamos presença concreta, né, deste templo santo que é a vida de cada um, né, defendendo e cuidando da vida lá onde cada um está, né, com todo o isolamento que está sendo pedido agora, nesse momento, né, com muita intensidade em todo o Brasil, que nós encaremos isso como desafio de fé, de evangelização. E aí eu trago um elemento bem rápido também para nós padres, né? Nós temos que nos converter nesse período de pandemia com muita força, né? Em que nós estamos preparados para começar. Eu trago a experiência de igreja doméstica, igreja das casas. Será que nós padres estamos preparados para isso? Será que o nosso ambiente ele ajuda, né? Porque é só olhar, né, para muitos de nossas casas paroquiais, né, estamos muito vinculados à igreja matriz, nos palácios episcopais. Será que isso revela uma experiência familiar, uma experiência de igreja doméstica também? Eu acho que nós, em primeiro lugar, temos que ter uma experiência de igreja doméstica. Nós, padres, precisamos nos converter, precisamos experimentar esse cotidiano da vida junto com as pessoas, com as famílias, né, e viver isso como povo de Deus. Nós somos povo de Deus. O povo de Deus não precisa estar centrado em nós temos que estar centrados no povo de Deus neste momento. Gorete, esse novo jeito, né, de evangelizar, de levar as celebrações até os fiéis que estão em casa, em família, reunidos na igreja doméstica, né? A igreja também está aprendendo bastante durante esse período de pandemia, como o padre estava colocando. Agora, uma experiência própria, viu? Vivi todo esse momento de pandemia aqui à frente das câmeras para fazer companhia para o povo em casa, principalmente isso, né? O povo que se sentiu um pouquinho de solidão
sozinho em casa, a gente leva essa companhia, né, diária aqui na TV Aparecida, seja pelos programas, seja pelas celebrações. O que eu queria discutir com você é exatamente isso, para quem está assistindo o Aparecida Debate e vai sim viver essa Semana Santa, ligadinho aqui na TV Aparecida, porque a gente vai transmitir tudo direto do Santuário Nacional e lá do Vaticano com o Papa Francisco. Não é apenas sentar no sofá e assistir uma celebração, é participar também, né? Pode não estar na igreja, mas mesmo em casa, ela pode participar. Sim, e isso precisa de ser compreendido, né? Que o altar está dentro da sua casa. E tudo o que deveria ser vivido no altar dos nossos templos físicos, vai ser vivido agora dentro do nosso templo interior. O Padre Rodrigo colocou muito bem, é que estamos sendo desafiados, porque quando começou a ser uma proposta, né, a igreja em saída, a pandemia chegou. E tudo que parecia, eu digo como catequista, que foi desafiador demais, está sendo, porque eu precisei de levar a igreja primeiro para a minha casa, era ser igreja. E há também os desafios, como o próprio Padre Rodrigo colocou, de que dentro de uma família, nem todos compartilham das mesmas ideias, né? Então, isso é muito difícil acontecer. Mas continuo a dizer, nada impede a ação do Espírito Santo, nada impede a graça sobre nós. Então, cada família vai precisar de moldar esse momento. Se só ele fala, tem essa linguagem católica, cristã, católica, ele vai viver isso só, entre aspas, né? Porque eu mesma, quando me sinto só, eu faço a minha chamada de vídeo. E nós fazemos nossas orações em família através do Google Meet, né? Então, é um momento criativo. E volto a dizer o que disse no começo, as redes sociais estão sendo elementos fundamentais. E é muito bom ter uma TV católica, ter as transmissões, porque aquilo que não podemos fazer, o que fazíamos com tanta frequência dentro dos nossos próprios templos, está sendo trazido para a nossa casa e nos acostumando, porque é um hábito que não havia antes. Então, quando a TV traz para a nossa casa esse sentimento que o Padre Rodrigo falou, de que nossa casa é templo, ela está sendo intensificada. E eu digo até uma coisa bem interessante, eu conheço uma idosinha, viu? Que quando ela assiste a TV Aparecida, ela responde. Ela responde a vocês, ela responde ao Padre Camilo, ela responde ao irmão Alain. Quer dizer, sem entre aspas, né? Sem querer, ao mesmo tempo, sem querer querendo, essa igreja está chegando e, graças a Deus, a luz do Espírito Santo, esse meio de comunicação, está trazendo isso. Olha, essa idosa tão sozinha, ela olha, ela ouve, ela diz, ela comenta com o padre na televisão. Isso é rico, isso é Deus purinho, chegando até nós através do meio que for necessário. Se a palavra, se é o vizinho, se é a TV, se é a leitura, enfim, nada pode impedir a ação do Senhor nas nossas vidas. E que felicidade, né? A gente saber que a gente está cumprindo com a nossa missão, em particular pela experiência própria, repito, aqui da TV Aparecida. A gente poderia continuar falando muito e muito, mas a gente despertou em todo mundo que está acompanhando o Aparecida Debate essa sementinha aí, essa reflexão para que a gente possa também fazer durante toda essa semana, uma Semana Santa para todos nós. Mas assim, a gente encerra o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre a Semana Santa, que é considerada a semana maior para a fé católica, em que celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Pelo segundo ano seguido, a pandemia do coronavírus mudou a programação em grande parte dos estados. Em muitos, celebrações não poderão ter a presença de fiéis. As igrejas precisaram se adaptar com as famílias em casa e a transmissão online ou pela TV, e você vai ter
a presença e a companhia da TV Aparecida. No programa de hoje, contamos com a participação pela internet da Gorete Dias, psicóloga clínica e escolar, contadora de histórias, catequista e autora da Bíblia para Crianças e da Missa para Crianças pela editora Santuário. Nosso muito obrigado, Gorete, pela participação. Uma ótima noite para você. Também o padre Rodrigo Schiller de Souza, missionário na prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, pelo projeto Igrejas Irmãs da Diocese de Osório. Já trabalhou por 3 anos em Moçambique. Tem curso em Missiologia em Roma e Buenos Aires. Padre, também quero agradecer muito a participação do senhor hoje no Aparecida Debate. Uma ótima noite.